Ser de Luz e Prosperidade, eu sou Áurea Pombo. Vim contar para vocês uma historinha. Tá olhando meus vídeos, vão virar esse canal tipo Causos da Áurea Pombo. Eu tenho contado bastante histórias de experiências, né? Essas histórias eu já contei muito em palestras. Sou palestrante agora, esse ano completou 11 anos. E durante as palestras eu faço esses causos aí, né? Me inspirei muito nas palestras de Divaldo, que contava histórias de Bezerra, de Chico, e aí eu resolvi falar um pouquinho sobre mim. A história de hoje é para falar de um ser de luz, de uma mãezinha linda, analfabeta, pernambucana, esposa aí de José Henrique, e o nome dela era Maria Araújo, Maria Ana, né? Voinha, contar a história de Voinha. História de Voinha é uma história bem de superação, que fala do poder da fé, principalmente o poder da fé das mães, né? Quem duvida, ouve esse vídeo. Então, uma blusa aqui em homenagem a ela, branquinha, cheia de pérolas, pulseira de pérolas, que era o estilo que ela gostava e eu segui esse gosto. Então, Voinha pernambucana, teve 19 gestações, 19 vezes ela ficou grávida. Dessas 19 vezes, só apenas 13 viveram, os 6 não sobreviveram devido a condições primárias que tinha, né, na hora do parto. Desses 13, teve um filho dela, chamado Manuel Neto, que quando ele nasceu, ele teve muitos problemas e ficou internado. Alguns filhos teve e eu vou contar a história hoje dele. Ele ficou internado e Voinha contava essa história e ela dizia assim: ele teve 12 malefícios. Você sabe o que é malefícios? Ele teve 12 doenças, né? E ele foi internado e ficou na UTI, ficou bem mal. E o quadro dele cada vez mais piorava. E Voinha saía de longas distâncias naquela época, há 50 e poucos anos atrás, e ela saía com muito sacrifício de longe, né, da onde morava, para ir para o hospital visitá-lo, porque não podia ficar direto lá acompanhando. Algumas vezes ela até ficava na parte de fora do hospital, né, e os outros filhos, cada um cuidando, o mais velho cuidando do mais novo, parentes, cunhadas, primas, os conhecidos cuidando dos que ficaram em casa junto com o pai. E aí, em uma dessas vezes, ela percebeu que ele não estava melhorando, que mesmo ele internado, tudo que ele estava sentindo não estava melhorando. E ela foi conversar com os médicos dizendo o que estava acontecendo. E ela sentiu no seu coração de mãe que tinha que tirar ele do hospital. E os médicos já estavam desenganando ele. E ela falou assim: ué, mas meu filho ficou tanto tempo aqui, e ela, dentro da humildade, do linguajar dela, ele está tanto tempo aqui, você ainda vai me falar que meu filho não vai ficar bom? Eu quero tirar meu filho daqui. E um médico bem arrogante disse para ela: não, ele tem que ficar internado, seu filho está em caso de UTI, ele tem que continuar, permanecer internado. E ela falou assim: mas se você está falando para mim que eu estou confiando no meu filho aqui e que vocês falam que ele não vai ter jeito, que ele não vai melhorar, então eu quero tirar ele daqui e eu vou pedir para Deus para me ajudar. Eis que esse médico pega e fala para ela: ei, você está duvidando do que eu estou te falando? Você acha que esse seu Deus aí não tem mais o que fazer de eu ficar olhando uma pobre coitada como você? Aquilo foi o portal de acesso aí para sua força aí de mãe, para ela ter certeza que aquela intuição estava correta. Ela disse: eu quero tirar meu filho. E como ela estava junto do leito dele, ela já começou a pegar ele no colo, retirar toda soro e tudo, ela mesma arrancar, e pegou ele no colo, começou a enrolar ele no tecido, num pano, numa cobertinha, para sair de lá. O médico fez um escândalo junto com as enfermeiras e ameaçaram chamar a polícia. E ela falou: é meu filho, eu tenho o direito de fazer o que eu quiser. E o médico vieram com um termo, falar para ela assinar como responsabilidade, porque ele ia morrer e que Deus tinha mais o que fazer. Aí, quando eles vieram com esse termo para ela assinar, ela era analfabeta, ela não sabia ler e escrever. Aí ela pôs o dedinho na carimbeira, carimbou a sua digital
enrolou ele num tecido e saiu do hospital. Quando ela saiu, ele tinha 12 malefícios e eram muito fortes no pulmão. Então ele tinha problema muito forte de respiração, não podia pegar friagem, não podia nada. E quando ela saiu, ela se deparou andando na rua e estava garoando e ela sem guarda-chuva. Então ela procurou um lugar para se abrigar e se viu diante de uma igreja. Ela entrou, se ajoelhou e ela começou a pedir para Deus para ajudar. E aí ela percebeu que ela estava dentro da igreja Nossa Senhora da Saúde, olha, como o universo sempre conspira, né? Ela estava lá ajoelhada com esse menino no colo, com muita febre, e ela falou: Deus, é mentira que esse médico falou. E minha avó sempre teve muita fé, muita admiração pelos médicos. Ela sempre dizia uma frase: Deus em primeiro lugar, abaixo de Deus os médicos. Então ela sempre elogiou, né? E nesse dia ela se viu decepcionada. E ela pede para Deus, fala: Deus, ele não sabe esse menino o que ele está falando, o médico. Eu tenho certeza, o Senhor nunca me desamparou e não vai desamparar agora. Ajude o meu filho. E quando ela percebeu que era Nossa Senhora da Saúde, aí que ela pediu para ele, para Nossa Senhora, para curar o seu filho. Ela voltou para casa, pegou um dos filhos mais novos e viajou de ônibus lá para o norte. Chegou lá, ela conta que ela amarrou uma cabra leiteira na beira de uma mesa, no pé da mesa, amarrou a cabra, que ficava dentro de casa, e ela começou a alimentar esse filho dela adoentado com coisas naturais que ela sabia, aí por ser neta também, filha de índio. E aí ela alimentou ele com leite de cabra, com ovos de galinha caipira. Ela disse que dava muito ovo para ele, e ela alimentou ele com cuscuz. E dentro da fé dela lá, ele foi curado. Dos 12 malefícios que ela conta, né, que ele estava na UTI na beira da morte. Hoje, esse meu tio já é neto de 2 lindos bebês. E ele é pai de 3 filhos já adultos e já é avô. E está bem, não tem os 12 malefícios. Por que eu conto essa história? Para você perceber o quanto, às vezes, você tem essa intuição. Não só a mãe, mas você tem essa intuição. E também, galera, olhar as nossas mães, o quanto elas têm o poder dessa intuição, quanto tem o poder de oração. Você que é mãe que me assiste agora, a sua fala pode abençoar ou amaldiçoar os seus filhos. Na Bíblia está escrito que o poder de oração de uma mãe vale mais do que 1000 joelhos dobrados. Pense nisso. Muitas vezes as pessoas dizem que não é possível, que o seu Deus não está te ouvindo, mas Ele está. Ele sempre está te ouvindo e sempre está de coração aberto para nos ouvir, para nos acolher, seja em momentos de dor, de alegria, Ele sempre está no nosso lado. Que não seja Deus ou sua fé, mas que a sua fé possa ser muito maior do que os nãos da vida. Siga o seu coração, siga a sua intuição. Voinha, uma mulher lindíssima, que nem era alfabetizada, ela foi alfabetizada aos 67 anos e eu acompanhava, eu já era uma neta que andava muito grudada nela, ela que me criou desde 1 ano e meio de idade. E eu adorava ir na escola com ela porque ganhava lanche. Eu lembro até hoje que era presunto e queijo, pãozinho com suco, e eu andava com ela. E eu tive orgulho de, aos 67 anos dela, ela se alfabetizar. Virou poeta, escreveu todos os poemas que ela tinha na mente, na cabeça, que tinha aprendido com a mãe dela, e viveu 94 anos. Essa história é para você fortalecer a sua fé, para você fortalecer tudo aquilo que há dentro de você, para você olhar os seus recursos internos, que você é capaz, que você pode, que você tem um poder imenso do universo amoroso cuidando de você. E esse universo você pode chamar de Deus, seja lá qual seja a sua fé. Você como mãe tem um poder sim de oração sobre os seus filhos. Use esse poder principalmente para você, para se conectar com Deus e renovar as suas forças a cada dia.
Um beijo no seu coração, ser de luz.